Ok, iniciamos então a nossa Insta Live aqui, nossa live no Instagram. E enquanto o pessoal está chegando aí, eu vou estar aqui divulgando o link do nosso Instagram nas nossas listas de transmissão. A todos que forem entrando aí, meu boa noite, tá? Sejam muito bem-vindos a todos, tá? Fiquem à vontade, vão chegando aí, vão se acomodando. Hoje o tema, eu acredito que o tema é bastante interessante e eu queria, de fato, trazer esse tema já há algum tempo aqui no Instagram. É um tema que eu já recorri, inclusive, a falar lá no YouTube, tá? Deixa só eu ver se eu conserto aqui um pouquinho essa câmera. Ok. E eu vou estar falando hoje aqui um pouquinho sobre oráculos, né? Então, se você não assistiu esse vídeo, essa live que eu realizei lá no canal TRP, se inscreve lá no canal do YouTube, tá? E antes da gente começar, eu já quero agradecer a todos. Antes da gente também falar um pouquinho hoje na live, eu vou ter alguns avisos. Inclusive, eu recebi um vídeo aqui ainda há pouco que eu quero depois fazer um comentário, tá? Então, assim, a você que está chegando agora, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A gente está realizando essa live aqui no Instagram, aonde nós realizamos de segunda a sexta-feira às 21 horas. Essa live ela vai em média de 40 minutos a 1 hora, tá? E a gente sempre traz temas para a gente trazer a informação e depois abre para que vocês possam falar um pouquinho. A todos que já estão adquirindo aí os selos aqui do Instagram, gratidão, muito obrigado mesmo. E eu já vou começar com a tecnologia, tá? Sim, nós temos alta tecnologia agora aqui no Instagram, então eu já vou pedir a você, né, que dedo no like, ok? Dedo no like, dedo no like já pra gente começar, tá? Bom, a gente vai falar sobre oráculos hoje. Se você não assistiu a live que a gente fala sobre oráculos lá no canal TRP, eu indico que você assista, porque talvez seja complementar, tá? Algumas coisas eu vou fazer o repeteco e outras a gente vai complementar aqui na live de hoje, tá bom? Lembrando que todas as lives, todas as Insta Lives aqui realizadas, elas irão depois para o nosso canal secundário. Inclusive eu também faço esse convite a você para que participe do nosso canal secundário, que é canal TRP2. Então, se você quiser, você pode ir até a bio aqui do Instagram, clicar que já vai ser direcionado para lá, ou então, na pesquisa do YouTube, coloca canal TRP2 para o nosso canal secundário e canal TRP, simplesmente canal TRP, para o nosso canal oficial. Se você vai pelo navegador, também fica fácil, porque lá você vai digitar youtube.com/canal TRP ou então youtube.com/canal TRP2, ok? Então se inscrevam no canal que é de extrema importância e já desce o like aí pra gente iniciar. Antes de começar essa live, eu recebi aqui um vídeo de uma inscrita, né? E todos vocês têm assim um pedacinho reservado no meu coração, aonde eu dou bastante atenção a todos. Então, eu tô falando agora sobre o seu vídeo aqui. E aí a inscrita me mandou, né, um vídeo aqui de um rapaz chamado Neuromágico, que há 10 meses ele fez aí um vídeo com o título Hipnose na Umbanda e no Candomblé, ex-filho de santo conta tudo. Eu não sei como ocorre essa questão aí de estar fazendo uso dos conteúdos, mas conteúdos alheios, mas eu vou tentar fazer uma live lá no canal TRP2 e eu também vou fazer aqui no Instagram no dia que eu realizar, porque esse vídeo ele é de certa forma raso e existem algumas respostas que podem ser dadas e isso não é por uma questão de picuinha, é simplesmente porque todos precisam saber que uma moeda ela não tem somente um lado. E hoje a gente está com pessoas, a gente tem pessoas aí nas redes sociais, principalmente no YouTube, Instagram, onde elas querem descaracterizar a espiritualidade. Então, quando a gente for falar aqui nesses vídeos, nessas lives,
Entendam, tanto no YouTube como no Instagram, a gente está falando de espiritualidade. Não é o fator religião. Porque, veja, a religião ela tem falhas. A religião ela aprisiona. A religião ela tem sim os seus truques. Truques do bem? Sim, podemos dizer que sim. Mas ainda assim não deixam de ser truques. Então, eu preciso dizer a vocês que hoje em dia nós temos muitas pessoas propagando todo tipo de conteúdo. E muitas vezes a ideia é descaracterizar a espiritualidade. Então assim, a você que está entrando agora aqui, né, na live no Instagram ou no vídeo que vai ser colocado lá no canal TRP2, eu já digo de imediato, na boa, se você é tão ceticista ou cientificista, cara, não é o lugar aqui. Porque aqui a gente fala do magnífico. A gente fala muitas vezes do inefável. A gente fala do sagrado. A gente fala do que é inapalpável por mãos humanas. A gente fala aqui disso. Se meu conteúdo de repente vai chocar com esse tipo de ideia sua, eu respeito, mas fica à vontade para se retirar, tá bom? Aos que forem ficando, eu trouxe aqui minha colinha básica, inclusive uma notinha aqui da Amazon de um livro, e eu fiz uma cola muito rápida sobre oráculos para que a gente pudesse assim falar. Tive que tirar o microfone porque eu tossi forte. Então, boa noite a todos, a Rosana, a Tatiana, Rosana, a Bebuca que entrou por aí, o Paulo Sérgio, a todos que estão por aí, sejam muito bem-vindos, meu boa noite, muito obrigado. Já passamos dos 5 minutos, como é de praxe, já fiz os meus avisos iniciais, que sim, nós iremos fazer alguns vídeos de embate aí, com alguns outros vídeos que são publicados pela internet, né, afora, e eu trouxe aqui minha colinha pra gente falar sobre oráculos. Quando nós falamos de oráculos, existe uma vulgarização e a gente tem que aceitar isso. Infelizmente, a gente tem que aceitar. Em dias atuais, pouquíssimas pessoas utilizam o oráculo como ferramenta de adivinhação. Pouquíssimas pessoas. Perdão, gente. Em grande maioria, o oráculo ele é utilizado como uma ferramenta de aconselhamento para pessoas que assim buscam. O oráculo, ele é tido como a boca do sagrado, a verdadeira comunicação do espiritual para aquele consulente, levando em conta que entre o consulente e entre o sagrado você tem um mediador, ou o que nós podemos dizer ainda de forma mais pragmática, nós temos aí o que nós chamamos de leitor, porque um oraculista nada mais é do que um grande leitor do sagrado, um grande buscador de decifrar a mensagem para que assim possa passar ela mais suave para aquele consulente. Então, essa é a primeira questão que a gente tem que botar em pauta, tá? Mas, de forma profana, existe sim aquelas pessoas que colocam o oráculo como uma adivinhação. E nem tudo está perdido nesse mundo, porque até mesmo o fator de adivinhação, você precisa botar em pauta que você tem ali o que nós poderíamos chamar de sua liberdade, ou alguns chamam de livre-arbítrio. Veja, um oráculo, quando ele é consultado, isso não significa que seja algo fatídico. Essa é uma das coisas que eu sempre bati, que nem tudo que ali é dito no oráculo ele é fatídico. Até porque o consulente, quando ele ouve e ele sintetiza e começa a aplicar isso em sua vida, ele vai ter um outro direcionamento, ele vai percorrer por outro caminho. E ele fazendo esse percurso de forma diferente, dificilmente, quase que zero, a gente poderia colocar, quase que zero, vai calhar daquilo ser fatídico a acontecer. A não ser que em alguns momentos isso seja algo para um benefício no sentido de crescimento e aprendizado daquela pessoa. Sim, o oráculo muitas vezes possui suas questões fatídicas. Isso é fato.
é indiscutível. Mas o que a gente precisa hoje, dentro desse vídeo, entender é essa comunicação se dá ao universo, à divindade, à entidade, né? O que de fato é um oráculo, como a gente já vem falando, né? Como acontece tudo isso, porque existe um background que ali acontece numa consulta, seja ela de forma presencial ou seja ela à distância. Algumas pessoas, inclusive, se sentem muito mais à vontade em fazer as suas consultas de forma presencial e desprezam até mesmo as suas consultas ali via web, as suas consultas à distância. Eu sempre digo que nessa questão a gente tem duas coisas que a gente deve botar em pauta. Primeiro, ou a pessoa limita o sagrado, e ela tem esse direito, porque como oraculista, ela pode não se sentir segura em fazer uma leitura à distância, então ela limita o sagrado. E eu acho isso extremamente danoso, porque a gente vai ter pessoas do Japão, eu atendo pessoas, por exemplo, do Japão, de Espanha, de Reino Unido, de Estados Unidos, de Portugal. Então você vai ter pessoas que muitas vezes não vão ter acesso a um bom oraculista ou a um oraculista, como é o caso, por exemplo, do Japão. Eu atendo pessoas que me dizem, Tatá, definitivamente a gente não encontra, tá? E eu não estou falando de pessoas leigas, eu estou falando muitas vezes até mesmo de sacerdotes e sacerdotisas que dizem para mim, Tatá, a gente não encontra aqui uma pessoa para que possa fazer uma leitura para nós. Então tem que sempre recorrer do Brasil, porque é o local que a gente tem maior confiança e dá para a gente manter esse elo de comunicação. Então veja, a primeira questão é essa, que as pessoas limitam o sagrado e elas têm esse direito porque elas, como oraculista, elas estão sendo o mestre da mesa. E o outro fator é porque existe uma coisa chamada linguagem corporal que alguns sacerdotes utilizam disso. E não há problema quanto ao uso da linguagem corporal. Eu procuro nunca utilizar dessa questão de linguagem corporal. Procuro nunca utilizar. Mas é fato que ela agrega a uma consulta quando ela é feita de forma presencial. Porque, veja, do outro lado de um WhatsApp, do outro lado de uma chamada de vídeo, a gente vai ter um delay. Então, essa linguagem corporal, ela já não vai ser tão assertiva. Ela sendo presencial, essa linguagem corporal pode e deve sim contribuir para a leitura, ok? Eu vou pedir, inclusive, que vocês segurem as perguntas para que a gente possa falar no final, tá bom? A Maia Raquel falou, boa noite, tua consulta é a melhor. Gratidão, querida, gratidão, tudo de bom para você. Então, guardem as dúvidas aí pra gente falar no final. Então, veja, quando nós falamos de um oráculo, você pode ou não limitar a sua ação. Existem pessoas que dizem, não, eu só faço consulta presencial, porque em alguns momentos elas podem utilizar da linguagem corporal de um consulente, tanto para que ela possa ter uma afirmação, como para confirmar algo. Veja, um oráculo, ele nada mais é do que uma ferramenta de aconselhamento. Então já aprendemos que um oráculo, lá atrás, a gente sabe que era uma ferramenta de adivinhação. Mas essa adivinhação, se a gente filtrar, a gente vai ver que é um aconselhamento. Então os grandes líderes, os grandes reinados, tinham ali os seus magos, bruxos, feiticeiros, que eram consultados muitas vezes até antes de ir para a guerra, muitas vezes até antes de fazer uma conquista de terras alheias. Isso é fato. E esse conselho, ele era primordial para aquele rei, para aquele general, para aquela pessoa que estava à frente do comando. Porém, nem todos os momentos eram fatídicos, assertivos. Isso se deve, inclusive, a essa análise tão fria que a gente está fazendo aqui, que não era nada anormal a gente ter, por exemplo, bruxos, magos, feiticeiros, que depois de uma previsão errada, acabavam sendo mortos. Os reis ali, muitas vezes, faziam com que tivesse essa punição por esse erro de aconselhamento que foi dado. Então, a gente já daí em diante, a gente vê que na antiguidade, até mesmo o oráculo, ele não era fatídico. Ou pelo fator
de aquilo poder ser mudado, veja, aquilo ser mudado, ou também pelo fator da leitura que não foi feita com determinada atenção. Eu sempre digo que eu não sou perfeito, eu sou um ser humano. E mais de 15 anos como oraculista, muito antes até mesmo do que sacerdote, eu posso dizer que eu sempre tentei ser o máximo assertivo, mas sempre me coloquei na posição de que, se um dia eu errar, eu preciso me lapidar mais. Quem me conhece sabe que já teve situações onde eu parei até inclusive de fazer consultas para as pessoas por algumas situações. Eu vou contar essa situação bem breve e eu espero que ela contribua para esse conhecimento. Uma certa vez eu abri um jogo para uma pessoa, uma senhora, uma pessoa já com a idade um pouco à frente. E no final do jogo, a pessoa me disse, olha, Leonardo, na época não era o Tatá, era simplesmente o Leonardo. Olha, Leonardo, o seu oráculo foi muito assertivo em muitas coisas de minha vida. Mas sobre o fator de filho, não deu muito certo, porque eu já fiz a ligadura e tal. Inclusive retirei o útero. Ela fez a ligadura e passou por um outro processo que teve que fazer a retirada do útero. E aquilo, para mim, porque durante o jogo eu disse que ela teria um outro filho. Aquilo para mim foi decepcionante a tal ponto de que eu me castiguei. Talvez eu não me castigaria hoje, mas naquele momento eu me castiguei de uma forma tão drástica que eu levantei e não joguei mais para as pessoas. Eu passei a estudar muito mais o Petit Lenormand, na época muito conhecido como baralho cigano. Então eu fiz de tudo para que eu pudesse aprender ao máximo e extrair o máximo desse oráculo para que eu pudesse ser assertivo. Bom, lido engano, meu e da pessoa, 7 meses, 8 meses depois, encontro com a filha dela no shopping aqui da minha cidade. Shopping esse travou, voltou. Shopping esse que é frequentado por toda a cidade e região. E a filha dela me surge com uma surpresa dizendo, Léo, você lembra do que você falou para minha mãe? E a primeira coisa que eu falei, putz, vai voltar de novo essa história, vai me machucar isso. Eu já tô querendo ver se eu volto a jogar para as pessoas, tipo, já não vou jogar mais. E aí ela disse, você acertou, olha aqui o filho de minha mãe. E ela estava com uma criança que acabou por ser adotada. Então, o jogo ele foi fatídico nesse aspecto, mas eu não dominei a que nível de possibilidades a leitura ali estaria falando. Eu sempre digo que dentro do jogo, dentro do oráculo, eu faço uma imersão. Então, muitas vezes as pessoas dizem, você lembra que você falou tal coisa? Eu digo, aham, lembro. Só que não lembro nada. E outras vezes eu sou sincero, eu falo, cara, não lembro disso não sei, ficou um pouco... Sabe por quê? Porque eu faço uma imersão dentro do oráculo. Então eu tento esquecer tudo que está ao meu redor, todos os meus problemas, todas as minhas situações, eu largo de lado e vou focar no oráculo para que eu possa extrair ao máximo de resposta do que aquelas pessoas, não que elas esperam, mas o que o oráculo tem a dizer. Então veja, o oráculo ele é uma ferramenta de aconselhamento. Ele não é fatídico a ponto de dizer, olha, você tem que fazer isso e fazer aquilo. Não, ele está dando um conselho. Se você levantar da mesa, né, ou você finalizar o jogo ali dizendo, dane-se, não vou fazer nada disso, infelizmente eu não vou poder fazer nada, né, e da mesma forma, assim, a gente não sabe como vai correr, porque você pode não fazer nada, veja, você pode não fazer nada, mas você tem um adendo aí, você começar a mudar essa trajetória àquilo que aconteceria. Então, o oráculo, ele te aconselhou a fazer determinadas situações, você não fez, mas você mudou o seu posicionamento. E às vezes um posicionamento, ele direciona totalmente tudo aquilo que está envolto à nossa vida. Então veja, um oráculo, ele é uma ferramenta de aconselhamento. Um oráculo, ele não é fatídico. Tatá, mas eu fui no oraculista e ele disse para mim que eu iria perder o emprego. Veja,
há uma grande possibilidade disso acontecer. Não significa que isso vai ser 100% assertivo. Então, todo cuidado com a questão de oráculo deve ser tomada. Lembrem-se, lá atrás, bruxos, magos, feiticeiros eram mortos, eram punidos pelos seus erros oraculares. Isso era muito natural. A gente está falando de período medieval, certo? Bom, mas a gente fala de oráculo e muita gente, eu sei que desperta a curiosidade e fala para mim, Tatá, cara, eu vejo um monte de carta colorida, acho lindíssimo, Tatá, mas, putz, não entendo nada. Será que é os significados? Porque eu já li aquele manual que vem com o oráculo, já reli, não consigo formatar, Tatá, uma resposta, eu não consigo formatar. E a gente tem duas questões também que devem ser levadas em conta. Primeiro, a prática. Quanto mais prática você tem vivência e você vai ter o quê? Experiência do que aquele oráculo está te falando. Seja runas, seja Petit Lenormand, seja o baralho cigano, seja os búzios, seja o tarô. Então, todos os meus alunos, quando eu finalizo o curso, primeira coisa que eu digo, vão oracular. Essa é a maneira mais sublime de você aprender a dominar o oráculo, seja ele qual for. Bom, como eu falei que a gente tem a primeira questão, que é justamente essa questão de você praticar para que você pegue os macetes, a gente tem uma outra questão que não é pensado. Porque hoje o que nós temos às vezes são pessoas que estão dentro da magia e que elas usam muito de uma lógica. E eu não sou contra isso, eu acho que a lógica ela tem que haver. A lógica ela tem que acontecer. Veja, a lógica tem que haver. Mas existe um quesito espiritual. Quanto mais você manipula o baralho, você faz o que nós chamamos de contaminação espiritual. E essa contaminação ela é benéfica e ela é muitas vezes maléfica. Tá, por que isso? Benéfica, porque quanto mais você manipula, mais você consegue imprimir a sua energia naquele deck, naqueles búzios, naquela runa, não importa qual é o oráculo. Essa é a primeira questão. Contaminação espiritual maléfica, porque você pode muitas vezes fazer muitas consultas durante o dia e isso fazer essa contaminação de um consulente para o outro. Então, essa pausa tem que haver, porque quando você joga para uma pessoa, vou dar o exemplo aqui sempre de tarô e de baralho cigano, ok, pessoal? Quando você joga, por exemplo, para uma pessoa um baralho cigano, ela tem a questão de dividir os montes. Então, isso é uma coisa bem meio que tradicional. Se divide os 3 montes. E aquela pessoa, ela está emanando energia. Fora isso, por ela estar presencialmente ou à distância, se mantém um elo de conexão espiritual. E a gente vai saber disso daqui a pouquinho, o porquê disso. Então essa contaminação, se você não tiver uma pausa, isso lhe traz um problema gigantesco. Porque você vai ter o que nós chamamos de imprint. Nós chamamos dentro do templo isso. Você vai ter o que é de um imprint, de um consulente, você vai ter para outro consulente. E aí começam as coisas não bater e vai dar problema, tá? Pessoal, deixa as dúvidas depois pro finalzinho que eu gostaria muito de responder a todos, tá? Eu não vou ter como voltar, Instagram é horrível. Então assim, você vai ter justamente o que nós chamamos de imprint. E esse imprint, ele pode correr de um consulente para o outro e embaralhar e aí fazer essa contaminação espiritual que não é benéfica. Interessante isso, não é? Mas Tatá, essa contaminação acontece somente por a gente tocar nas cartas que é de papelão. E se essas cartas forem de PVC, de plástico? E se forem pedras que a gente lava ali na aguinha e já volta? E se for de madeira, que a condensação energética é muito maior? Veja, o que nós estamos falando é de uma conexão que é estabelecida. Lembra disso? Então, quando um oraculista, mesmo que à distância, ele vai falar com a Flávia Fonseca que está aqui,
ele une um elo de conexão e ali a gente tem o background acontecendo. Se a gente for para, por exemplo, Búzios, alguns oráculos, veja, Búzios são as conchas que nós conhecemos como búzios. O termo correto é cauris, ok? Então, esses búzios, a depender da tradição, muitas vezes você tem como uma ferramenta central uma divindade. Então, por exemplo, alguns babalorixás vão ter um Exu, né, assentado, que geralmente está ali sempre sendo cuidado, e ele lida somente com isso, com o oráculo, né? Algumas outras tradições vão ter um fetiche, que ali habita um espírito, veja, já não é mais divindade, mas um espírito que faz esse corte e faz essa ligação muito rápida com as pessoas que vão ser atendidas. Mas, Tatá, como essa conexão acontece? Aí é que mora o background. Porque, veja, as pessoas acreditam muitas vezes que o fator de divindade traz uma amplitude de que tudo sabe, tudo vê, tudo vivencia, está em todo lugar. Isso não está errado. Porque um espírito, nós é que limitamos. Mas um espírito está aqui agora e em menos de um segundo ele pode estar do outro lado do mundo. Afinal de contas, a gente está falando de quê, gente? De mundo espiritual. Então, muitas vezes, as informações que são fornecidas são pelas próprias entidades que te acompanham. São pelos próprios mentores, pelos próprios guias que te acompanham e que, em alguns momentos, eles podem gritar, como alguns falam, ou vibrar, trazendo mensagens, ou passar essa mensagem para essa divindade respectiva, responsável pelo oráculo, ou entidade respectiva, responsável pelo oráculo, ou entidades daquele sacerdote, daquele oraculista. E eu estou falando oraculista para a gente saber que não somente sacerdotes possuem e jogam oráculos, né? Fazem o fator de oracular. Mas, Tatá, trabalhar com a divindade é melhor do que uma entidade? Para algumas pessoas sim, para outras não. Cada uma vai ter as suas vantagens se você for analisar dentro de um âmbito. Então você vai ver, por exemplo, que uma pessoa que possui uma divindade, a transição e a força energética dessa divindade é gigantesca. Porém, uma entidade, se ela for uma entidade mais próxima de nós, humanos, esse elo é estabelecido de forma muito mais fácil. Então, dá um certo trabalho, Tatá? Dá. Porque, sendo divindade ou entidade, existe um cansaço do próprio médium. Porque como o médium ele vai estar envolto, né, o oraculista, a pessoa que está oraculando, ele vai estar envolto numa imersão, as informações vão pipocando. Por isso que eu sempre digo que um oráculo ele não deve ser visto de uma forma nua e crua. Ah, porque a carta do louco significa que aquela pessoa que é desregrada e que ela se joga no abismo, e que ela é aventureira e que ela está largando tudo para trás. Ok, essa é a carta do louco. Mas será que não vai ter nenhum tipo de nuance que a gente pode extrair através de insights que vêm em nossas cabeças, em nossos oris? Então são coisas que devem ser levadas à tona no momento, às vezes, de uma leitura. Por que, Tatá, você está falando isso? Porque se você tirar essa espiritualidade como eu estou falando, você pegar o significado das cartas e você pegar somente o manusear, o oracular para uma pessoa dessa forma, o que você vai ter é o que nós chamamos de casca espiritual. Você não vai ter a essência. Esse é o grande problema. Pessoas hoje vêm à tona na internet e dizem que banhos de ervas não funcionam. Pessoas vêm hoje a dizer que manifestações são hipnose, são hipnoses. E desculpa, eu reconheço que existe a hipnose, tanto que eu tenho formação em hipnose clínica, reconheço que existe a hipnose, reconheço que a gente possa reprogramar a nossa mente, reconheço que a gente pode buscar nos abismos da nossa mente os traumas mais terríveis para que a gente possa reparar em nosso dia a dia, em nosso presente. Mas isso é trabalhar com a mente. E a mente é somente o carrinho que a espiritualidade muitas vezes pode utilizar.
Então uma hipnose ela não pode invalidar uma incorporação. Lógico que para os olhos de pessoas leigas e profanas, sim, porque a pessoa vai se contorcer, a pessoa vai fazer muitas vezes, vai despertar aquele lado muito mais primal dela, né? Muito mais arcaico, muito mais ancestral, e ela vai ficar daquele jeito e você vai reconhecer e falar, nossa, tá com Exu. Só que está se esquecendo de uma coisa importantíssima. Qual a mensagem que está sendo falada? Aonde até essa mensagem toca você? Qual a utilidade da mensagem que está sendo falada? Porque uma coisa é você programar a mente para que a pessoa coma alface e sinta sabor de chocolate. Isso o próprio Pyong Lee já fez isso na internet. Tem vídeos de pessoas comendo alface e sentindo sabor de chocolate. Porque na mente, lá na memória nossa, esse sabor do chocolate ficou e ele reprogramou que o alface seria um chocolate. Não tem dificuldade. Só que uma coisa é você saber que uma manifestação ela existe, ela acontece, e ela vai te trazer algo que nenhuma hipnose vai poder te trazer. Há uma diferença que deve ser observada. E isso não é diferente com o oráculo. Você fazer um curso e somente esse curso você dizer que você sabe oracular, show de bola! Poxa, que legal, você conseguiu decorar todas as lâminas do tarô, arcanos maiores e arcanos menores. Poxa, parabéns para você. Enquanto existem pessoas aí fora que nunca tomaram um curso, mas que quando vê muitas vezes um as de espadas, quando vê uma torre, quando vê a carta do diabo, faz um trajeto de explanação, no sentido não literal, mas no sentido muito mais de imagético, que vai bater num ponto do que aquela pessoa muitas vezes está passando. Isso se deve a quê? À espiritualidade. Eu estou invalidando os cursos? De forma alguma. Os cursos são primazia e primordial para que você crie essa conexão. Quando você toma um curso, você aprende a não ter medo das leituras. Mas, na boa, quer que eu fale a real? Perder o medo dessas leituras somente com muita prática. Às vezes, um oraculista, quando ele está iniciando, ele prefere jogar as cartas, jogar os búzios, jogar os oráculos para ele mesmo. E aí se esquece, mais uma vez, da contaminação. Porque quando você joga para você, no pavor, no desespero de uma situação, você não vai se colocar neutro como você faz com seu consulente. Então, ou essa leitura vai te trazer sempre desgraça, porque é dessa forma que você passa a enxergar, porque você está vendo um lado dessa moeda da situação, ou essa leitura vai te trazer coisas subliminares, sublimes, e que, tipo, depois você vai ver, nossa, eu errei, porque deu tudo para trás, tudo aquilo que eu li não tem nada a ver. Então, o ser neutro dentro da situação é necessário para que haja essa interação de espiritualidade. Mas, Tatá, eu não sou iniciado. Mas, Tatá, eu não participo de tal curso. Mas, Tatá, para com tanto mas. Você tem mediunidade. Ponto, gente. A diferença de uma pessoa que passou por uma iniciação é que ela foi refinada. Ela foi refinada. Ela passou pela uma sintetização, por um processo químico, aonde muitas vezes fez o refinamento, a purificação. Isso não significa que o fato de você praticar não vai te capacitar mais do que aquele que é iniciado. Porque às vezes aquele que é iniciado, ele está pouco se lixando para o oráculo. E justiça tem que ser feita. Ora, se aquele que é iniciado está pouco se lixando para o oráculo, o que impede daquele dedicado que não é iniciado ter essa comunicação com o oráculo? Eu já me consultei com pessoas que não eram iniciadas e a leitura maravilhosa, bateu tudo certinho. Bateu tudo de forma muito perfeita.
O que que eu fiz? O que que é importante dentro de uma consulta? É você chegar afrontando? A pessoa chega, tá, mas então o oráculo ele não mente? Não, o oráculo não mente. O oráculo não mente. Agora, se você chega para um oraculista dizendo, olha, o meu marido saiu de casa, a minha mãe tropeçou, machucou o dedão, o meu filho, e você vai inventar toda uma história. O oráculo vai pegar esse hype seu e ele vai manifestar dessa forma. Porque quem quer dar uma de esperto termina sendo o besta na história. E aí o que aconteceu? Você pagou a consulta, aquele oraculista, você quis testar o oráculo dele e no final você não obteve a resposta nem que você esperava e nem muitas vezes confirmando a história toda que você fez. Porque em algum dado momento o jogo ele vai ficar turvo para aquele oraculista. Mas o oraculista levou o seu dinheiro, está no bolso. E você está com menos aquele valor do jogo, do oráculo, no seu bolso. Só para você ter o prazer de dizer que aquele oraculista ele não presta. Ok. Você no meio de 100 pessoas, ele não presta. Mas 99 pessoas falam bem. E aí? Vai valer o seu mau caratismo ou vai valer as boas intenções das pessoas que buscaram o oráculo? As outras 99. São coisas que a gente tem que pensar. São coisas que a gente tem que pensar. Então, um oráculo é uma ferramenta de aconselhamento. Não existe nada fatídico em nossa vida. Tá, uma coisa só é certa, que a gente vai morrer. Verdade. Mas tem pessoas que ficam toda torta na cama e não morrem. E de repente aquele dia de morrer dela era aquele. Ou talvez não. Talvez ela ficou desse jeito porque ela escolheu de repente não tomar a vacina. Foi um negacionista. Covid veio e regaçou a tal ponto que ele anda parecendo que está com mal de Alzheimer. A gente vai desejar o mal para uma pessoa dessa? De forma alguma. Mas o oráculo deu muitas vezes o seu aconselhamento. A pessoa quis ser negacionista e se deu mal. E quando a gente está falando de se deu mal, deu o aviso, a gente está falando de várias áreas, não é essa área em si. A gente está falando de várias áreas. Então a gente precisa ter esse entendimento. Eu pretendo fazer mais lives para a gente falar um pouquinho mais sobre oráculo, mas a gente precisa ter esse entendimento de que oráculo só tem divindade trabalhando? Não, só tem que ter divindade. Tem também essas pessoas, tá? Que um oráculo bom ele tem que ter divindades. Ok. Mas para aquela pessoa que é da Quimbanda, o Exu dela é o Deus dela. E aí? Não, mas porque Exu, caveira, é uma entidade, não é divindade. Ok. Veja, eu sempre coloco dessa forma para as pessoas entenderem. Se você consegue fazer um feitiço para uma pessoa no Brasil e atingir ela no Japão, por que uma consulta não pode ser realizada lá no Japão, à distância? O que te impede? É porque a entidade ela vai ter que pegar metrô, avião, jatinho, helicóptero? É porque as fronteiras vão estar fechadas e por conta do Covid não vai poder adentrar? Entende? Que a gente acaba minorizando. Tá, mas tem oráculo de tudo quanto é forma. Sim, porque o oráculo muitas vezes está aqui, ó. Não é a carta bonita, cigana que você vai usar. Eu gosto de usar cartas bonitas. Porque as minhas consulentes e os meus consulentes merecem. Então eu uso o meu Petit Lenormand com a lateral toda dourada. Hoje eu não consigo nem mais comprar meu Petit Lenormand, porque meu Petit Lenormand hoje deve ter uns 400, 500 reais. No mínimo. No mínimo uns 400 a 500 reais meu Petit Lenormand deve estar. Com a alta do dólar, subiu demais. Inclusive a versão que eu tenho hoje já não é vendida mais. O que existe é uma versão muito mais ampliada.
Muito mais ampliada. Então, isso vai diminuir porque eu estou fazendo isso com um Petit Lenormand, com lâminas com borda dourada, com lâminas pintadas com um grande artista como o Ciro Marchetti. Não! Não! Ciganos, muitas vezes, ali comendo uma fruta, faziam dessa fruta o seu oráculo. Faziam dessa fruta o seu oráculo. Hoje no Brasil existem cursos de como se jogar o obi. Há poucos dias atrás eu vi na minha timeline uma pessoa oferecendo cursos assim. Aprenda a jogar os obis. Você sabia que lá em África, obi é petisco de barzinho? Muita gente não sabe. Veja, o obi que para nós aqui é sagrado, ele é fatídico em perguntar coisas relacionadas aos cultos afros. Em África, em alguns locais de África, é servido como petisco. Você não tem aquelas batatas de conserva? Existe também o obi de conserva. Que você está tomando uma cervejinha, você come. Amargo? Amargo. É de Deus? Não é de Deus. Amarga trava pra caramba. Mas deve haver algum tipo de tempero que é feito ali para que você tenha um sabor que para eles é uma iguaria e barata. E qual é a diferença da gente ter um oráculo, sei lá, de caroços de manga? Isso existe. Nossa, até caroços de manga, sim. Na antiga Babilônia, o que nós conhecemos hoje como osteomancia, né? Ou oráculo de ossos. Veja, osteomancia era feito com a parte, eu não sei dizer, tá, pessoal? Desculpa o nome, mas é como se fosse a omoplata ali do animal. Era jogada. Agora você imagina os oraculistas jogando aquela ruma de omoplata de bicho. Aquilo deve pesar virado no giraia. A gente não está falando de coelhinho, não. A gente está falando de bicho grande de 4 pés. 4 patas. Lá era válido. Lá na antiga Babilônia. Aqui a gente não pode ter. Uma romã não pode ser um oráculo. Uma maçã não pode ser um oráculo. Uma maçã pode ser um oráculo. E aí a gente entra, talvez, no tema final relacionado a oráculos. Como a gente pode, de fato, definir o oráculo? Porque a gente está dizendo qual o direcionamento do oráculo. Mas o que é de fato um oráculo? Um oráculo é o jogo de búzios? Um oráculo é o jogo de cartas? Um oráculo é o tarô? Um oráculo é as runas? Um oráculo é um monte de pedra, né? O que seria um oráculo? Um oráculo é tudo aquilo que tem uma comunicação entre você e o sagrado. Se você diz, sagrado, quando essa caneta eu jogar ela para o ar e ela cair de ponta, assim para cima, opa, significa que é positivo. Se eu jogar assim e ela parar dessa forma, com a ponta para baixo, né? O bico dela para baixo, então é uma negativa. Então é uma comunicação sua de um oraculista para com a divindade, o espírito, o sagrado. Claro que eu falando isso, a gente vai dar margens para amanhã ou depois ter um monte de maluco até comprando ossinho de cachorro e jogando para oracular. A gente vai ter isso. Porque o que mais se tem hoje na internet são malucos. O que a gente está falando é de um oraculista que entenda muito de oráculo e ele desenvolva o seu próprio oráculo. Quantos oráculos a gente não vê disponível na Amazon, na Saraiva, na Americanas, no Submarino? São poucos? Oráculo das bruxas, oráculo das trevas, oráculo dos morcegos, oráculo luciferiano, oráculo de Rosa Caveira, oráculo disso, oráculo daquilo. Ou aquilo teve uma inspiração de uma determinada entidade, divindade, ou aquilo foi de fato sintetizado, criado, organizado por uma pessoa que lida com oráculo. Ah, tá, então um jogo de baralho cigano eu posso jogar só com 10 cartas? Não. Porque a gente está tendo a formatação do baralho cigano. Ah, então eu posso jogar um jogo de dados, que é conhecido como cleromancia, com 2 dados? Você até pode fazer, mas você está fugindo do padrão. O oráculo de dados, que é chamado de cleromancia,
Alguns chamam de dadomancia. Ele é executado com 5 dados ou apenas 6 dados. Por que 6 dados? 6 dados porque ele acaba por sintetizar o número maior ligado ao Petit Lenormand, e 5 dados porque ele traz uma tradição medieval. Então, é muito natural você ouvir falar de antigos ciganos que carregavam no seu bolso os dados, e quando tinha uma determinada dúvida, eles colocavam num copo de couro, e aí tem toda uma historinha sobre esse couro, e aí girava ali esses dados e na hora que eles puxavam, eles tinham um determinado resultado. Então, isso é uma coisa muito natural, porque na antiguidade era feito dessa forma. Ah, eu vou inventar então um jogo de dados com um dado. Cara, você está fugindo do padrão. Você pode até usar, por uma questão sua pessoal, ou porque sua entidade falou, ou porque sua entidade entendeu que você vai só entender com um dado, tá tranquilo. Mas a cleromancia ela é feita com 5 dados ou com 6 dados. 6 dados para que a gente chegue na numeração do Petit Lenormand. 5 porque ele traz uma tradição muito medieval. Cleromancia. Era um oráculo do próprio clero. Alô? Vamos entender isso? Então, você aí pode me perguntar, então qualquer coisa que eu desenvolva pode ser tida como oráculo, desde quando eu entenda e desde quando esse sagrado se manifeste e se comunique comigo, sem sombra de dúvidas. Porque, veja, o que a gente vai ter de mais importante, gratidão por mais um selo comprado, muito obrigado mesmo. O que a gente vai ter de mais importante nessa situação toda que a gente está discutindo aqui, é essa comunicação do sagrado para essa pessoa. Concorda comigo? Eu acho que você vai concordar. Se você não é ateu, você vai concordar comigo com certeza. Então, o que é importante? A comunicação do sagrado para com o consulente. Para você, para de você, o consulente. Ok? Beleza. Sendo dessa forma, se você faz um organograma bonitinho, você faz toda uma estrutura de oráculo, e você senta com o seu consulente, o que você está fazendo? Não importa se é em live, não importa se é através de uma chamada de vídeo, não importa, você está tendo conexão. E aí algumas pessoas podem me dizer assim, Tata, você me falou lá atrás, olha só, você me falou lá atrás que pode haver uma contaminação espiritual. Boa noite, Luiz. Pode haver uma contaminação espiritual. Você me falou lá atrás isso. E aí vocês nem se perceberam, mas eu vou trazer à tona. Tá, e aquele povo que fica jogando no Instagram, no Facebook, no YouTube. Você tem razão, você não perguntou sobre isso, mas eu tô te dizendo agora, né? E aí, como é que faz? Como é que faz? Essas pessoas estão extremamente contaminadas? Sim, algumas sim. Sabe por quê? Porque muitas delas aprenderam de forma nua e crua o oráculo. E quando elas fazem esse jogo, então elas fazem para o Luiz, para a Fernanda, para o João, para o Mariano, para Jurema, para Tiago, para o Leonardo. Então elas estão fazendo ali aleatoriamente. Mas se você correr alguns vídeos pela internet afora, você vai ver que alguns oraculistas, eles têm 2, 3, até 4 decks ali. E aí Luizinho Costa, M Costa, tá perguntando, é a pessoa que manipula o oráculo aqui, responde ao Luizinho, já pega de Fernanda, já pega um outro deck, já responde ali a Fernanda, já pega o Leonardo aqui, já responde. Só que quando ele terminou lá no terceiro, no quarto deck, já houve essa desconexão. Por isso que eu sempre digo que quem faz com um único deck, cara, das duas uma, ou tem uma margem de erro monstruosa, ou a pessoa é muito boa e ela deve terminar com uma dor de cabeça gigantesca, porque é muito complicado essa conexão e desconexão, conexão e desconexão, conexão e desconexão, entende? Você vai ver que os oraculistas mais, antigos, eles demandam um certo tempo para responder,
para sintetizar, depois vão, fumam um cigarro na live, bebem um refrigerante, bebem uma água. Aquilo ali é para ver essa depuração energética no seu próprio oráculo. Eu estou até passando segredos aqui de oráculo para as pessoas que depois irão assistir e até que muitas vezes me odeiam. Isso existe, isso é real. Tata, eu posso me tornar um oráculo? Pode. De forma figurativa ou até forma literal. Você pode começar a passar seu braço numa máquina dessa aí e de repente transformar tudo em lâmina. É um problema de cada um. Eu não aconselho esse tipo de coisa. Agora veja, se a ferramenta ela existe para que haja essa conexão, essa comunicação, para que haja uma interação muitas vezes com o seu consulente, que ele vai ver as cartas, principalmente se for presencial, se existe isso, você não acha que você está sendo muito arrogante você não querer usar a ferramenta como oráculo? Você não acha que você está sendo muito arrogante? Será que essas pessoas que não fazem uso de oráculo, elas não fazem leituras corporais? Será que essas pessoas que não fazem uso de oráculo, que se dizem ser tão supremas, será que elas não ouvem o que você tem para dizer? E muitas vezes o que ela manifesta em te dizer é só o que você disse de uma forma um pouquinho diferente? Ou muitas vezes essas pessoas criam roteiros para que você siga lidando como solução de sua vida? Aonde está o sagrado nisso? Criar uma rotina? Criar uma rotina? Me explica aí. Ah não, eu saí da consulta com o Mariano ali e Mariano passou uma rotina para mim fazer. Hoje, durante o dia, eu tenho que olhar no espelho e dizer: você é lindo, maravilhoso. Peraí, não foi assim não. Maravilhoso você. Você entende? Criar rotinas é ótimo. Ter conexão com o sagrado, são pouquíssimos. Você vai pegar 10 oraculistas, você vai ver que pelo menos 3 ou 4 tem. O restante não tem essa conexão. Porque muitas vezes, essa arrogância tira esse elo de conexão com a espiritualidade. Então, quando a gente lida com ervas, banhos de ervas, quando a gente lida com oráculo, se a gente for olhar somente o material que nós temos, nada mais seremos do que idiotas. Idiotas não tão funcionais. Porque pessoas irão sair daquela consulta, daquele suposto atendimento, e irão dizer: cara, não resolveu nada da minha vida, na boa, perca de tempo. Perdi 1 hora de minha vida. Entendeu? Entendeu? Agora, quando você faz uma consulta que tem o material, os búzios, o assentamento do Exu, as cartas, o fetiche cigano, o putz-gipsy, você tem o material. Só que você precisa do imaterial. Eu sempre digo que eu me diminuo perante ao sagrado. Eu não passo do cisco da poeira do sagrado. É isso que eu sou. Sabe por quê? É melhor me colocar dessa forma, que eu me torno pequeno para o sagrado e não abaixo a cabeça para o ser humano. Do que eu querer ser arrogante e hashtag pagar no débito, no crédito, no boleto e agora tem Pix, a vergonha. Entende? Então, assim, são coisas que devem ser levadas em contas. Vamos lá que eu vou responder algumas dúvidas. Tata, existe um preparo antes da leitura do oráculo, tipo preceitos, banhos? Sim, sempre é bom, tá? Veja, quando nós falamos de oráculo, a gente está falando de conexão com o espiritual. Então, muitas vezes, um oraculista, ele tem a vida dele normal, como a de todo mundo. Correria, trabalho, mulher, às vezes homem, depender, né? Se for mulher no caso, enfim. Vai ter ali o seu marido, a sua esposa. E isso, às vezes, traz essas cargas energéticas que acabam sendo transferidas ali para o jogo. Então, por isso que deve ser feito um passo a passo. Qual é o passo a passo, Tata?
um bom banho de ervas, não fazer uma consulta muitas vezes na correria. Consultas na correria podem acontecer? Podem. Podem acontecer. Por uma questão emergente. Gente, uma formiga de comer doce. Rodando minha tela aqui, tá me incomodando. Pode acontecer. Uma emergência, alguma coisa que você precisa recorrer, pode. Mas o que você precisa é o quê? O seu estado vibracional. Você não pode manter relações sexuais agora e pegar o jogo. Nossa, Tatá, quanto tabu! Nossa, que besteira! Eu jogo em cima de minha cama com o meu marido me beijando, dizendo que eu sou uma deusa. Ok. Eu estou dizendo que eu, nesse aspecto, como sou a faísca da poeira do asfalto do sagrado, eu prefiro não fazer dessa forma. Então, pelo menos, 6 horas. 6 horas depois. Tatá, por que 6 horas? Por que 6 horas, Tatá? Por que 6 horas? O pessoal vai perguntar. Simples. Porque você tem o seu estado de vibração, você tem o seu estado vibracional. Então, um ato sexual, ele tem essa carga, esse despejar energético. Qual é a pessoa que termina uma relação sexual e diz, uhul, vamos pra rua, Ninguém faz isso, gente. Ninguém faz isso. Se vacilar, fica igual o Pichane na cama, ó, se arrastando, sai igual o lesma da cama. Porque houve um exercício praticado. Então, houve um desgaste energético. E esse desgaste energético, ele tem um processo para ele restabelecer. Ah, Tatá, e eu não tomo banho de ervas, tem problema? Cara, eu tomo. Eu estou obrigando a tomar as pessoas? Não. Agora, o que o banho de ervas ele faz no sentido energético? Ele corre e reequilibra tudo muito mais rápido. Ele corre e reequilibra muito mais rápido. Mas, relações sexuais, não é tão legal. Comer uma comida pesada, difícil, porque às vezes eu, como oraculista, eu às vezes tenho que me enfiar no McDonald's. Por quê? Porque hoje eu preferi manter a qualidade do que a quantidade. Então eu prefiro fazer 2 ou 3 consultas por dia e eu faço ela com excelência, sem pressa com o meu consulente, batendo um papo, conversando, bebendo refrigerante às vezes, bebendo água às vezes, de forma muito tranquila, sem estresse. Então eu hoje prefiro fazer dessa forma. Antes eu cheguei a fazer já 10 consultas por dia. Isso é o ápice da loucura. Eu terminava o dia assim, ó, com o olho assim, ó. E aí, Tatarana, como é que tá? Tá tudo bem, tudo ótimo, fica tranquilo, não quero saber mais nada não. Era assim. Hoje, o que é que eu faço? Se a pessoa chegou hoje para se consultar comigo, eu marco para 2 dias, 3. Para que eu comece a depurar, para que eu comece a tirar as coisas da minha cabeça, para quando eu for jogar para aquela pessoa, eu estar 0 balas, 0 da vida. Então, algumas coisas, alguns preceitos, eles podem ser executados, mas vai depender de cada idealismo, de cada tradição, de cada vertente, de cada pessoa. Existem pessoas que antes de fazer as suas consultas, fazem meditação. É extremamente válido, né? Existem outras pessoas que eu já conheci muito no passado, onde elas procuram sempre estar com algum tipo de bebida alcoólica, para que elas consigam entorpecer e para que essa conexão ocorra de forma mais literal, rápida, digamos assim. Vamos botar de forma bem literal, rápida. Existe pessoas que vão jogar um Petit Lenormand e estão regadas ao vinho. Pessoas que vão jogar um baralho, ligado ali a Zé Pilintra, o povo da malandragem, e estão tomando sua cervejinha. Nossa, que profano! Para de besteira. Eu já falei onde é que ficava o tarô, o deck de Petit Lenormand das ciganas. Eu já falei. Era num bolso da frente, com o quinturão da Europa. Já falei. Aquilo saía morno dali. A gente tá falando com aquelas saionas. Então, assim, vamos parar de bobeira? Vamos parar de bobeira? Vamos parar de bobeira? O sagrado não tá se você manipula numa mesa de madeira ou de mármore. O sagrado está no respeito que você tem àquilo que está sendo ali utilizado como ferramenta.
Então, existem pessoas que sim tomam sua cervejinha, existem pessoas que sim tomam seu uísque, existem pessoas que sim tomam o seu vinho. Eu conheci pessoas que tive sempre muito carinho em minha vida e que as consultas eram feitas com um copo de uísque do lado. Eu nunca concordei, mas era assim que era feito e era assim que funcionava. E o oráculo muitas vezes não era somente as cartas, mas tinha também alguns cristais, algumas pedras. Porque as pedras, de acordo com o oráculo, elas emanavam a energia e com a bebida fazia com que entorpecesse ou baixar um pouco a frequência ou aumentar essa frequência, isso vai depender do ânimo da situação, mas que haveria essa observação com a energia que estava ali sendo girada. Então eu conheci pessoas assim. Pessoas que jogavam muito melhor do que eu. Muito melhor. Muito melhor que eu. Então isso vai muito de cada tradição, de cada pessoa, de cada lugar. Mas preceitos, eles fazem parte. Tanjos 16, fazem parte porque os preceitos, Tatiana, eles fazem parte da ritualística, entende? Eu, particularmente, eu sempre procuro o nome e a data de nascimento antes, para que eu possa jogar. Então já teve situações de a coisa meio que não querer, sabe, abrir e eu ter que fazer alguns outros rituais para que... E aí são macetes de tradição para que houvesse esse desprender um pouco mais, para que eu pudesse ali ter essa absorção do que estava sendo passado pelo sagrado, entendeu? Vamos lá, eu não vou demorar tanto para responder agora, que eu fiz muito rodeio. Eu já falei aqui com a Tatiana, já respondi. Vamos lá, Flavinha, botou aqui o seguinte. Tatá, um exemplo. Para ler o baralho de Mulambo, posso usar a bebida dela, o cigarro dela e acender uma vela para ela para aumentar a conexão de energia dela no jogo? Olha, não acredito que isso seja válido. Exus e Pombagiras, eu acho que sempre é bom a gente manter... a gente tem que ter essa liberdade, mas a gente também tem que ter esse respeito. Então eu vejo que bebida de Exu, cigarro de Exu, sabe? Eu acho que não é legal. Agora, eu posso oferecer um cigarro a ela, eu posso oferecer uma bebida antes de realizar esse jogo? Perfeito. Eu acho que é por aí o caminho, sabe? Porque assim você não vai ter um contrabalanço em algum dado momento. Então, se você vai tomar uma sua cerveja, se você vai de repente tomar o seu vinho, que é uma coisa que eu não indico, eu não indico esse tipo de coisa, tá? Mas se você vai fazer, faz o seu e o antes faz uma preparação para ela. Faz com que isso esteja englobado dentro da sua ritualística. Então, qual é a minha ritualística? Entro, tomo meu banho de folha, pego ali de repente a minha cerveja, pego a bebida da Mulambo, pego ali o cigarro da Mulambo, vou lá, acendo 2 cigarros para ela, acendo 1 cigarro para ela, boto a bebida para ela e vou sentar na mesa para que eu jogue para fulano, para Beltrano, para ciclano, tomando minha cervejinha, fumando meu cigarro. Show! Tranquilo. Mas utilizar muitas vezes o que já foi dado a Exu, acho complicado, eu não indicaria, tá? Sonoplastia é o melhor. Nós que escolhemos o oráculo... Ou eles nos escolhem? Todos somos capazes de ler qualquer um, por exemplo? Sim. Eu sempre digo que no mundo do oráculo você vai ter fases, tá, Tatiana? Você vai ter uma fase do namoro, que você vai ser muito romântica. Você vai ter uma fase da agressividade, que você quer ver a coisa mesmo, sabe, acontecer, que você quer ver mesmo. E você depois vai ter uma fase já da idade, aonde você olha, você fala, olha, esse oráculo é bom, esse é outro. Eu sempre digo que oráculos eles nos escolhem, mas todos nós temos essa fase maluca com oráculos. Alguns vivenciam a juventude com o Petit Lenormand ou com as runas, vão chegando depois à maturidade, vão para um tarô e às vezes na velhice, sei lá, vai para outro oráculo, sabe? Ou continua com o tarô na velhice. E aí agora, se alguém que é tarólogo me assistir, vai dizer, nossa, você tá chamando a gente de velho? Cara, relaxa, eu também sou. Só que assim, um velho com 18 anos.
tá? Fica tranquilo, tá bom? Lipe VS, colocou o quê aqui pra mim? Tá, sobre seguir uma intuição que vem lhe pedindo caminho, mas sendo intuição, deve-se seguir? Depende, Lipe. Essa é uma pergunta muito aberta, veja. Eu tô aqui no oráculo, um oráculo aberto. E aí me vem um insight. E esse insight, ele colide com a pergunta que não faz conexão nenhuma. Eu sigo o insight ou sigo o que o jogo está dizendo? Eu, particularmente, vou seguir o jogo. Mas eu vou tentar adequar a todo momento o que o jogo está me dizendo, se ele cola com a intuição. E na grande maioria das vezes, eu consigo, às vezes, detalhar situações escrotamente impossíveis de detalhar de pessoas. Como assim escrotamente, Tatá? Quem passou já por uma consulta comigo sabe que às vezes é complicado. Às vezes na consulta a gente fala de coisas extremamente pessoais que não tinha ninguém ali para poder falar. E a pessoa diz, Tatá, confere. Entende? Tatá, e sobre o Babalorixá que ensina a jogar Obi, acha que isso é sério? Não posso fazer o pré-julgamento. O que eu posso te dizer, Flávia, é que tudo tem uma técnica. Então você tem no tarô a técnica, você tem no baralho cigano a técnica, você tem nos búzios a técnica. Então veja, não há dificuldade em uma pessoa aprender a tecnicidade de como se joga os búzios. A questão é que é preciso que uma ancoragem. Ou seja, de fato uma espiritualidade muito bem fixada por trás para estar te guiando para que você não tenha ali as situações adversas. Entende? Mas, por exemplo, essa questão do jogo de Obi, acho que é válido. Obi é um oráculo muito simples, né? Poucas pessoas sabem, mas uma cebola. Vocês aí, mulheres da cozinha, ou vocês aí, uma cebola é um excelente oráculo. Nossa, Tatá, que besteira, uma cebola. A cebola é para fazer os temperos da cozinha. Cebola, sim. A cebola, ela foi durante muito tempo substituto do Obi. E existem locais que não fazem uso do Obi e sim da cebola. Eu acho que a cebola é mais sagrada às vezes do que determinados Obis que a gente vê aí nessas lojas de artigo religioso. Então, cebola. Por que não? Não vejo problema. Eu comecei com o Petit Lenormand, tenho até hoje o que eu comprei e nunca comprei outro porque amo esse baralho. Então, eu comecei com um baralho cigano muito das antigas. Depois eu fui para um de J. Della Mônica, que eram as cartas do tamanho do demônio, gigantescas, continuam gigantes. Eu, inclusive, comprei uma nova versão. Comprei um para mim, comprei um para minha esposa Elisa. Depois, eu tive muitos oráculos. Difícil, mas assim, eu iniciei com um baralho cigano mesmo, carta de papelão, que com o tempo começou a ficar preto nas laterais, que suava bastante, e o bicho começou até a ficar meio que mole, de tanto suor que era. Porque quando eu comecei, eu coloquei como uma meta, sim, o jogo da lobaça, tá, Luizinho? Eu falei cebola para poder ficar mais fácil para que ela pudesse entender, porque a lobaça, talvez eu falando esse termo, ela não sintetizasse. Então, assim, o meu primeiro oráculo, que foi um joguinho de cartas de Petit Lenormand, e logo em sequência, acho que depois do segundo, terceiro deck, aí foi quando eu tive acesso ao Marselha, né? Eu comprei também o Marselha, tipo assim, aqueles Marselhas que são feitos em fundo de quintal. Então o meu Petit Lenormand, ele se destruiu. Porque uma das coisas que eu entrei com muita meta na época foi jogar para as pessoas. Então eu fazia negócio, eu tava na pista para negócio. Tipo, eu tô aqui, você quer jogar um oráculo? Quero. É R$100. É muito caro, 50. É muito caro, 30. Não, é porque R$20 e não tem discussão. R$20 é meu preço mínimo, não tem discussão. Então era uma coisa que eu sempre fiz com muito empenho, sabe? Eu fiz sempre com muito empenho. E no início eu não tinha essa questão de buscar no oráculo e ter, porque eu não tinha também outros oráculos para mim poder recorrer, de ver a questão do que poderia ser feito. Mas eu sempre tive essa questão do direcionar de forma correta, o mais certeiro possível, sabe? E muitas das situações, assim, 99% eu posso dizer que as situações eram refeitas, eram remanejadas, justamente por esses aconselhamentos. Então, às vezes eu fazia muito barato porque eu queria que a pessoa retornasse. Cara, é muito louco isso.
Então, tipo, eu fechava um pacote. Ou seja, eu comecei com o valor de 100 que a pessoa dizia que estava caro. Estou dando um exemplo aqui, tá, gente? Eu comecei com o valor de 100, que estava super caro. Só que quando nós fechávamos depois do primeiro oráculo, a pessoa me pagava 100 para, tipo, jogar mais 3 vezes. Ou seja, acabava sendo 100. Tudo bem que as outras vezes ficavam bem mais baratas, mas era uma coisa que eu sempre fiz com muito afinco para que eu pudesse, muitas vezes, manifestar ou praticar. Então era uma coisa que eu sempre fiz com muito empenho. Engraçado que na época que comprei meu Petit Lenormand... Engraçado que na época que comprei o Petit, eu nem estudava, nenhum curso. Aprendi no livrinho e sempre acertava. Sei que tem o povo cigano me acompanhando. Optcha, arriba, lakba. Né? Que bons caminhos aí sejam sempre a sua vida. Então, pessoal, manda aí alguma dúvida que vocês tenham com relação ao oráculo. Esse é o momento porque a gente vai finalizar essa live. Já estamos aí com 1h10, né? Quero lembrar que nós teremos uma live para falar sobre essa questão de hipnose e espiritualidade, hipnose e incorporação, tá? Mas isso lá no canal TRP, provavelmente vai ser lá. Eu não sei se eu trago para cá e depois coloco no canal TRP. Eu tô pensando ainda nessa hipótese, tá? Eu vou ver como é que fica, inclusive vou até testar para ver como é que fica, para que a gente possa até fazer, tá? Mas mandem aí dúvidas e coração agora. Agora é a hora do coração, gente. Sobe coração, sobe coração, sobe coração. Vai. Bora, coração. Mandem dúvidas com relação ao oráculo. O que vocês têm de dúvidas pra gente poder falar? Lembrando que esse termo oráculo, esse tema oráculo, ele é extremamente vasto. Talvez se eu fizer 5 ou 6 lives, a gente não consiga chegar ao entendimento totalitário de fato dessa ferramenta chamada oráculo. O curso do Obi que falei, qual sua opinião? Foi como eu te disse, Flavinha. Todo curso ele é válido, porque ele, querendo ou não, ele tem a técnica. Veja, aprender o jogo de Obi não é algo difícil. Agora, no caso do Obi, ele está muito mais conectado ao que a gente poderia dizer ao culto afro no sentido de candomblé. Então, obviamente, que para você ter um app seria bom ser iniciada. Entende? Ah, Tata, mas eu quero pelo menos aprender. Aprenda. Oráculo é técnica e prática. Lembra o que eu falei lá atrás? Não é porque uma pessoa é iniciada que ela vai ser melhor do que aquela que pratica muito. O que vai definir um bom oraculista é estudo e prática. Ponto. Ah, tá, mas e no jogo do búzio que tem a questão da iniciação? Ainda assim, se você tiver iniciação e você não praticar, não adianta de nada. Até mesmo os búzios, que tem rituais, que vão muitas vezes na cabeça, que tem bichos, que tem outras coisinhas mais que não vem ao caso, aqui, a depender da tradição, né? Ainda assim, é necessário que se tenha prática. Porque se você não tem prática, você pode ser iniciado com um caminhão de boi. Se você não praticou, se você não se debruçou a estudar, sinto muito, seu futuro é quase que zero. E o jogo de búzios para confirmação, gostaria de sua opinião também. Foi o que eu acabei de falar. Técnica, prática e estudo. Ponto. Ah, mas o jogo de búzios, ele vai ter que cortar um bicho. Olha, é complicado, hein? Cortar bicho para que você possa manipular um oráculo. Veja, búzios geralmente eles são vivos. Búzios são vivos. Existem tradições que não aceitam 2 peneiras dentro da casa. Existem tradições que são pragmáticas em dizer, se o marido tem os búzios, a mulher não pode ter. Se a mulher tem os búzios, o marido não pode ter. Isso é pragmatismo. Eu não concordo? Não concordo. Eu acho legal? Não, eu não acho legal. Eu acho que isso pode ser até machismo, de certa forma. Mas existem tradições que levam tão isso a sério, e isso deve ser repensado. Veja, aí eu vou consagrar um búzio e vou fazer a imolação de um animal. Ok. Qual axé você tem para fazer uma imolação de um animal? Primeira questão.
Segunda questão, se der caca, como é que você vai resolver? Você tem alguém para você recorrer para poder socorrer você? Você pode recorrer a alguém para ela te dar um socorro? Terceira questão, você vai realmente de fato fazer esse ato de imolação de forma séria, seguindo todos os parâmetros? Quarta situação, e se der merda no ato? Então eu sempre digo, gente, tem muito oráculo muito bom. Você tem jogo de cartas, você tem oráculo de Mulambo, você tem oráculo de Padilha, você tem oráculo do Tranca-Ruas. Tem um oráculo, gente, que eu nunca consegui comprar e recebi a notícia triste essa semana agora, que a autora veio a falecer, que era o oráculo de Tranca-Rua das Almas. Eu não sei se é verídico, vou até averiguar isso depois. Mas eu recebi a notícia de que a criadora do oráculo de Tranca-Rua das Almas havia falecido. Esse Exu Tranca-Rua das Almas, eu tenho um carinho enorme, um amor enorme, porque também é meu pai. Então, veja o que eu estou falando. Você vai ter outros oráculos. Por que tem que ser os 4 búzios? Porque os 4 búzios têm maior conexão com Exu. E quem disse que Pombagira não tem conexão com cartas? Não é à toa que a gente tem o baralho de Maria Mulambo. Não é à toa que a gente tem o baralho de Maria Padilha. O baralho de Dona Rosa Caveira e as mensagens da Calunga. Isso não é à toa. Existe um porquê disso. Então a gente tem que parar com isso. Porque eu queria os 4 búzios, que os 4 búzios são rápidos. Engano também. A depender das cartas, você tem respostas na lata. Quem já passou por atendimento aqui comigo sabe, às vezes poucas cartas é chute, soco e pesada na cara. E forte. Bota para quebrar os dentes. Então, cartas. Eu não diminuo, veja. E quando eu faço o meu jogo, o meu oráculo, ele é composto basicamente de 2 oráculos e ainda tem como coadjuvante também a cleromancia. Veja. Eu jogo o Petit Lenormand e os búzios. O baralho e os búzios. Ok? Ok. Mas eu posso usar também a cleromancia. Mas eu posso usar também o tarô. Ah, porque esse negócio de usar 2, 3 oráculos, isso é uma baboseira, porque a pessoa... Não, cara. São formas de comunicação. O Petit Lenormand, ele tem uma nuance. O tarô já tem uma outra pegada. Os búzios, outra pegada. E assim por diante. Entendeu? Então, não vamos levar isso em conta. Quer fazer a questão de ter os 4 búzios? Legal, mas eu acho que é uma carga muito de responsabilidade para quem for fazer. Quem vai fazer tem que fazer com responsabilidade. Depois da caca e não sabe por que deu. Tá fazendo os 4 búzios por quê? Você tem o Petit Lenormand completo, você tem o baralho de Maria Mulambo. Mulambo é um amor. Mulambo responde até em caco de vidro se você fizer seu oráculo. Eu duvido. Se Mulambo não responde até... Tem um oráculo que é muito antigo. Poucas pessoas sabem desse oráculo, tá? Dentro da Quimbanda, não vem com o negócio de... Ai, dentro da Umbanda, diz que isso... Não, dentro da Quimbanda existiu, sim, algumas tradições, eu não sei se hoje ainda tem, mas que até tampilha de cerveja se utilizava. Tampilha de cerveja, sim, tampilha de cerveja. Por que Gente, por que tampilha de cerveja não pode ser oráculo? Para um sim e para um não. Você vai abrir 4 cervejas, dá o malandro, ou 5, 4, vai, 4. Vamos lá, 4 tampilhas. Abre a cerveja, oferece ao malandro, seja qual for da sua egrégora aí no sentido de espiritualidade, diz, olha, eu estou entregando isso ao senhor, para que o senhor a partir de hoje possa manifestar, para que eu possa ter o entendimento, pelo menos de sim e não, de respostas. Então você vai ter 4 tampilhas abertas, sim, indiscutível. 4 fechadas, não indiscutível. 3 abertas, sim, mais ou menos. 3 fechadas, não. E 2 abertas e 2 fechadas, sim, não.
ficando na dúvida. Aí o que você vai fazer? Olha só como é que faz com o oráculo. Olha que legal. Aí como é que você vai fazer para saber de fato? Tá, joguei uma vez, deu sim, sim, não. Aí você vai estabelecer com essa entidade. Ó, vamos jogar 3. Melhor de 3. Joguei uma vez, sim, não. Segunda vez, sim, não. Terceira vez, sim. Sim, meio. 3 abertas e uma fechada. Reformula a pergunta. Refaz a pergunta de forma melhor. Fui lá, joguei a primeira vez, tá? Bateu as 4 tampilhas pra cima. Pronto, fechou, já era, já foi. Por quê? A gente precisa entender que um malandro não tem a capacidade de manifestar, de nos dar as respostas através de tampilhas. Eu não tenho esse oráculo, gente. Não tenho. Mas eu acredito no sagrado. Deixa eu contar uma história a vocês, para vocês verem a que nível eu acredito, a que nível eu acredito de sagrado. Pra gente finalizar a live, então dá o coraçãozinho pra eu poder falar, tá? Um dia uma pessoa entrou aqui no templo, desesperada. Isso tem alguns anos. Eu tinha vindo para limpar aqui o templo e tal, ajeitar as coisas e tal. Não era dia de sessão, não era dia de nada. A pessoa entrou aqui desesperada. Desesperada. Dizendo para mim que não sabia o que iria comer à noite. Vocês têm noção do que é isso? Você não saber o que você vai comer à noite? Você saber que você comeu de manhã, meio-dia não teve almoço, e à noite você não sabe o que você vai comer? Vocês não têm noção disso. Tenho certeza que muitos de vocês que estão me assistindo, vocês não têm. Cara, na hora que ela falou isso, eu fiquei pé da vida. Eu falei, cara, sacanagem um negócio desse. E ela me contou um pouco da história dela. Ela estava com um dinheiro que o patrão atrasou, né? Ela trabalhava como doméstica e tal. Tem todo um enredo. Eu não vou terminar de contar essa história toda, porque se eu terminar de contar, vocês não vão me dar coraçãozinho aí. Mas o que eu tinha, gente, o que eu tinha para fazer algum ritual, alguma coisa para ela, era vela, que nunca falta, cachaça, e tinha ainda, acho que tinha farinha de mandioca assim, e tinha milho, mas eu não tinha, você tá pensando que eu tinha milho? Não tinha milho, não. Eu tinha um punhado de milho, que tinha sobrado de umas outras oferendas que eu tinha feito na semana passada, e eu vim para limpar, para que a gente pudesse reestruturar e tal, para poder fazer, depois eu ia comprar, mas naquela hora eu não tinha. E a pessoa estava me pedindo um socorro. E aí, cara, o que você faz? Vai valer sua fé ou o que você está colocando? O que vai valer? Porque para mim valeu a fé. Eu peguei bonitinho aqui, fiz um padê, uma farofa de cachaça, fiz uma farofa de dendê que tinha um restinho. Não tô mentindo, gente. Se desse uma mão de cada coisa, foi muito. Porque eu falei, pô, se eu for botar uma mão de farofa de dendê, porque eu tinha pouquinho dendê, pra mim botar, sei lá, um alguidar de cachaça, vai ficar um negócio descompensado. Então eu botei uma mão de farofa de dendê, uma mão de farofa de cachaça e o punhado de milho que eu tinha em mãos. Eu falei, e peguei uma garrafa de cachaça e falei, vamos ali na encruzilhada comigo agora. Vamos ali na encruzilhada. Vamos ali na encruzilhada. Só que teve uma coisa que aconteceu naquele momento e que eu não percebi naquele momento. A fé que ela depositou em mim. Ela disse, cara, se não for você, que já me disseram aqui que você é do diabo e tal, que o pessoal fala, muita besteira, muita idiotice. Eu entrego até a alma pro diabo, Tatá, mas minha situação tá difícil, eu tenho um filho dentro de casa e tal. E eu fui na encruzilhada com ela. Resultado? Final da tarde, fiz isso era tipo 3 horas da tarde, 3 e pouca da tarde, 3 horas da tarde. Fiz de tarde, hein? De tarde.
Que o pessoal vai dizer, não se pode botar na encruzilhada de tarde. Porque de tarde é um horário onde os eguns passam. Que os espíritos não estão ali com os portais abertos. Era 3 horas da tarde. 3 horas, porque eu também não podia esperar até a noite. E ela também não podia esperar, que ela não sabia o que ela ia ter de noite para comer. Que ela já não teve o almoço, cara. E eu fiz. Resultado? 2, 3 dias depois, ela veio me agradecer, querendo me pagar com uma consulta. Eu disse, não vou cobrar a consulta de você. Você quer fazer consulta para quê? Não, eu quero fazer a consulta para pagar o senhor. Eu falei, não vou receber seu dinheiro e não vou fazer a consulta. Segue seu rumo. Se quiser vir aqui um dia de sessão, ela veio várias vezes. Mas sabe o que aconteceu? Final da tarde, um vereador da cidade, por cargas d'água qualquer, passou e entregou uma cesta básica a ela. Ela disse para mim, seu Tatá, eu chorei. O vereador não entendia porque eu estava chorando. Ela virou pro vereador e disse, quem te trouxe até a mim foi seu tranca-rua das almas. O vereador disse que estalou o olhar dele, não sei se era evangélico. E aí depois de uns 2, 3 dias foi que ela recebeu o dinheiro dela que o desgraçado não queria pagar ela. Então eu acredito, eu tenho fé, gente. Eu tenho fé. Ah, tá tudo pra você é moleza, que tá tudo... Não, não é não, gente. Minha vida não é moleza não. Acorda pra vida, gente. Acorda pra vida, que minha vida não é moleza não. Eu passo dificuldade também. Acorda pra vida. Eu passo dificuldade sim. Agora, se eu já passo dificuldade, já é difícil. Pô, se eu não acreditar, vai ficar pior. Entendeu? Então é desse jeito, gente. É desse jeito, é dessa forma. É desse naipe. Certo? Mais alguma dúvida sobre oráculo? Eu vou esperar dar 1h30 pra gente fechar. Desce o like. Quem me acompanha, quem tá aqui sabe o que é manifestar de sagrado. Quem tá sabe. Quem tá sabe. Quem é do culto sabe. Não é que eu sou o melhor do planeta Terra, não. É quem é do culto sabe o que é o sagrado manifestar. Agora, manifesta a hora que as pessoas querem, da forma que as pessoas querem, para ter as comprovações científicas e empíricas dela, vai se danar, rapaz, que sagrado não precisa de você. Nós é que precisamos, nós somos eternos pedintes. Nós é que precisamos nos conectar com o oráculo e pedir o oráculo. Oráculo, dá uma direção pra gente, que o negócio tá tenebroso, tá difícil. Somos nós. Acorda pra vida, gente. Desce aí o coração pra gente finalizar a live. Vou esperar 1h30 fechar. É 1h28 agora. Né? O Cássio chegou por aí. Fala, Cássio, boa noite, tudo bom? Entendeu? Então, assim, só quem sabe, só quem está dentro de terreiro, só quem passou por algum terreiro, só quem passou por alguma dificuldade, sabe o que é na dificuldade as coisas acontecerem. Sabe o que é na dificuldade as coisas acontecerem. Só quem passou. Só quem está. Simples. Ah, o Tatá tá contando isso porque tá contando vantagem. Que contando vantagem, rapaz? Acorda pra vida. Acorda pra vida que contando vantagem. Deixa eu acenar aqui para o Cássio. Cara, não acenou de jeito nenhum. Esse negócio tá bugado. Ele não acena direito, não. Tudo beleza, show de bola. Vamos lá, pessoal. 1h28, indo para 1h29. Tô esperando um coraçãozinho aí pra gente poder finalizar. E quem tiver mais alguma dúvida, eu não sei se a Tatiana tá por aí, eu não sei se a Bebuca tá por aí, eu não sei quem tá por aí. Quem estiver do outro lado, seja bem-vindo aí à live, eu já tô finalizando. Ela vai ficar disponível. Eu vou pedir a todos que estão assistindo aqui, se puder depois voltar e dar um like, eu vou agradecer, tá? Se puder fazer isso. Voltar depois na live e deixar o coraçãozinho aí. Posso usar o baralho cigano e o de mulambo na mesma consulta? Não há problema algum. Pode sim. Não há problema algum. Meu sonho, na verdade, Flávia, é usar... Eu comprei agora, tem pouco tempo, um baralho de mulambo. E eu tenho o Petit Lenormand. Eu tenho vários decks do Petit Lenormand. E eu tenho de rosa caveira. Meu sonho é usar os 3. Mas eu acho que, sabe, não é desse jeito não. Porque os animais divinos, por exemplo, ele faz muito um trabalho de imersão.
Eu não acho que ele combine numa consulta. Tirar um conselho, tirar uma situação Animais Divinos combina muito. O de Rosa combina muito nesse aspecto. Mas no movimento eu acho que o Petit Lenormand ele tem esse movimento muito mais rápido, sabe? Enfim, é só uma questão minha de impressão, minha mesmo. 1h30, agradeço a todos que participaram da live. Muito obrigado pelos selos que foram dados aqui nessa live. Lembrando que essa live vai ser disponibilizada lá no canal TRP2. Acompanhem lá, tem o link na bio. Clicou, você já vai direcionado para lá, ou então o canal TRP2, tá? Vou tentar amanhã estar aqui novamente com mais uma live, desejando a todos uma excelente noite. E a você que vai assistir esse vídeo, né? Porque a gente está realizando uma live aqui no dia de terça-feira, dia 17, né, de agosto de 2021. A você que vai assistir aí, se puder acompanhar ao vivo, beleza. Se não, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, eu não sei a que momento você vai estar assistindo. Gratidão a todos, fiquem em paz e a gente vai se falando, tá? Muita axé, pessoal. Tchau, tchau. Até o próximo Insta Live aqui no Instagram. E para você no canal TRP2 também, a gente tá aí com esse conteúdo. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.